a expectativa é que dê tudo certo como tem dado, Sidney. Graças a Deus. A gente tem uma comissão eleitoral muito serena e muito responsável nesses trâmites que se iniciaram há mais de 6 meses atrás, né? Vale lembrar isso. E hoje mesmo pela manhã a gente já dividiu tudo, já está tudo pronto. Todas as urnas já estão aqui no município de Caicó, guardadas, identificadas. O material que os presidentes de sessão, que os mesários vão utilizar, que a equipe de apoio vai utilizar, já está tudo pronto. E Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal também já estão todas cientes aí do papel que vão desempenhar junto conosco, junto com o Ministério Público também, para que no domingo agora, a partir das 8 horas da manhã, em 8 locais de votação aqui em Caicó, as pessoas possam escolher os cinco eleitos nesse processo que é unificado em todo o Brasil e que é tão importante aqui para a nossa cidade também. Cristiano, então aqui são 5, só para a gente esclarecer, repassar novamente nessas informações, são 5 vagas. São 5 vagas. Para Conselho Tutelar. São 5 eleitos titulares e 5 suplentes que desses 26 aí que colocaram seu nome à disposição. Então, no dia 6, a partir das 8 horas da manhã, o eleitor, de posse do seu título de eleitor, documento original com foto, que pode ser identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de ordem, por exemplo, a Ordem dos Advogados do Brasil, carteira de jornalista, por exemplo, de profissional assistente social, enfim, várias carteiras profissional. Ele vai se dirigir até a sua urna para escolher apenas um candidato, né? O município aqui, a nossa lei determina que o eleitor vota em apenas um candidato. Então, de 8 da manhã às 16 horas, a população vai poder se dirigir a esses locais de votação para exercer o seu papel e escolher os novos conselheiros tutelares ou reeleger os candidatos que estão na disputa. Tem muita gente, a gente já falou sobre isso aqui, mas tem muita gente ainda perguntando onde é que eu voto. Eu vou votar, onde é que eu voto, né? A gente já até explicou isso aqui bem direitinho, mas a gente vamos repassar novamente. Vamos repassar agora os locais, né? Os locais e como é que ficou definido aí o seu local de votação em relação, por exemplo, às eleições normais que você vota para, por exemplo, próximo ano tem eleição para prefeito, vereador, vice-prefeito, né? Se eu voto, antes de Cristiano inclusive falar, vou dar meu exemplo. Se eu voto, no meu título tem a seção eleitoral, a zona eleitoral onde eu voto, não é? Isso. Então eu voto na 25ª zona eleitoral, que é em Caicó. Isso. E a minha seção, que eu votarei o ano que vem, por exemplo, é na 86. Certo. Que é localizada na Escola Estadual Zusa Januário. Ok. Mas para o Conselho Tutelar, eu não vou votar lá no Zusa Januário. Eu já verifiquei que a minha seção 86 estará instalada na Escola Estadual Calpurnia Caldas de Amorim, a ECAM. Exatamente. É assim? É assim, é desse jeito mesmo, Sidney. Por exemplo, quem vota na UFRN vai votar no Herman Guimarães. Lá no Castelo Branco. No Castelo Branco, ali ao lado das aldeias SOS. Sim. Quem vota no SEJA vai votar no Senador Guerra. Então, o TRE dividiu a cidade por zonas. Então, nós vamos ter 5 urnas, 5 locais de votação, aqui na zona urbana, e 3 na zona rural. Na zona urbana, vamos começar ali do Herman Guimarães, né? Vão ter 2 urnas no Herman Guimarães, 2 urnas no Senador Guerra, 2 urnas na escola Professor Iná Medeiros, ali no bairro Boa Passagem, 3 urnas na ECAM e 2 urnas na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na UERN, aqui ao lado da Rádio Rural. Nas comunidades rurais, nós vamos ter uma urna no Sabugi, uma urna em Lajinhas e uma urna na Palma. Então, a divisão foi essa. O TRE aceitou a nossa sugestão de colocar as urnas na zona rural, porque zona rural também é Caicó. E pela primeira vez a gente vai estar disponibilizando urnas. E a gente espera aí que o máximo de pessoas possíveis aptas possam votar no dia 6 de outubro nessa eleição tão importante. Então, só para a gente reforçar,
As pessoas que votam na Escola Estadual Joaquim Guedes Corrêa Gondim Neto. Essa Lá aqui é lá Sabugi. no Sabugi. É. Vão votar Lá. lá mesmo, né? Isso. Nas sessões 100 e E 101. 101. Isso, exatamente. Da Escola Estadual Manuel Patrício Figueiredo, que é na Palma. Todo mundo vota lá na Escola da Palma. Vota na Escola da Palma nas sessões, nas urnas 80 e 81. Isso. A Escola Estadual Francisco Pergentino de Araújo, Lajinhas. lá em Lajinhas, vão votar nas sessões, nas urnas 78 e 79. Isso. A Escola Hermann Gmeiner, aqui o número é maior, são dois locais, serão 28 duas e urnas. 29. Isso, duas Aí sessões. duas sessões. As pessoas vão votar na 28, na 30, 31, 32, Isso, exatamente. 33, 34, 35, 36. E na 29, 82, 83, 84, 137, 104, 105. E Isso. assim por diante. Exatamente. Eu tenho essa relação aí no meu site, sidneysilva.com.br, para quem quiser dar uma olhadinha nos locais de votação, aonde você vai votar, tá certo? Isso, exatamente. É desse jeito mesmo, se nessa divisão aí, por exemplo, que o TRE fez, o TRE tentou justamente para a pessoa não se deslocar muito. Então, por exemplo, se eu moro no Boa Passagem, ele não botou o pessoal para votar no Senador Guerra, botou para votar no Boa Passagem mesmo. Então, Lá na Boa Passagem é em qual escola? na Professora Iná. Professor Iná. Inicialmente o TRE mandou a divisão das urnas para que lá no Boa Passagem fosse no Antônio Aladim. O Antônio Aladim não está com estrutura, Tá em reforma, está em né? reforma. Solicitamos o SESC está realizando durante esse fim de semana a aldeia SESC. Isso. Então não foi possível. Então a gente solicitou a professora Iná Medeiros, que é a escola lá mesmo a principal ali. E a gente espera que as pessoas exerçam o seu papel de cidadão e votem e escolham os conselheiros tutelares aqui do nosso município, porque é uma eleição muito importante e a gente precisa da população, a gente precisa que a população participe desse processo aí de escolha dos novos ou reeleja os conselheiros tutelares que já possuem mandato. Lá no local de votação, Cristiano, vai ter uma relação com nome, número e foto, inclusive, dos candidatos? Vai ter a mesma relação que nós divulgamos com o nome dos candidatos, número e o nome dele na urna, porque alguns estão utilizando Nome diferente um do nome nome diferente deles. do nome dele, da urna. Na urna. Então vai ter número, vai ter nome e vai ter como ele prefere ser chamado, como ele é conhecido. Em todos os locais de votação, a comissão está preparando essa logística toda. Se as pessoas tiverem dúvida, vão ter pessoas da comissão eleitoral lá e do Conselho de Direitos envolvidas nesse processo para sanar todas essas dúvidas. A gente só reforça que não vai ser permitido votar se não levar o título de eleitor. Cristiano, não tenho título, eu não sei onde meu título está. No site do TSE, é só consultar e imprimir ali é como se fosse uma certidão de regularidade do título. Para o pessoal que é mais antenado, que o pessoal que usa as tecnologias, é mais simples ainda, é só baixar o aplicativo e-título e No celular. no próprio celular, no Você vai no smartphone. Google Play, se você Isso. for o Android. Se for Android. E se for o iPhone, vai no Apple Store e Isso. baixa e procura lá e-título. E-título. Não é isso? É um aplicativo oficial do TSE e contém todas as informações, e aí é só levar o print da tela lá no local de votação, se dirigir aos mesários, aos presidentes de sessão, para que eles autorizem aí o cidadão a votar. O candidato, ele pode transportar alguém ou disponibilizar transporte para um terceiro, ficar conduzindo pessoas para votar? Absolutamente não. Ninguém pode fazer transporte de eleitores no dia da eleição. Essa é uma conduta vedada, certo? Então, alguns candidatos pediram para que a gente estendesse a campanha. Nós estendemos em mais uma semana. A campanha vai até amanhã. Até amanhã eles podem fazer publicações nas redes sociais, podem distribuir os santinhos, podem fazer visitas. Mas no domingo, essa conduta é totalmente vedada, certo? A gente pede para que os candidatos sejam conscientes e não cometam esses atos aí, porque se a gente verificar que houve alguma conduta dessa, a gente vai apurar, como nós já estamos apurando outras condutas que chegaram até o Conselho. Então, não pode transportar eleitores, não pode pedir voto,
não pode distribuir santinho, não pode fazer aglomeração nas escolas. Cristiano, o candidato pode visitar as urnas? Pode, ele pode visitar as escolas, ele pode verificar como está o andamento da eleição, mas ele não, em hipótese alguma, ele pode estar transportando eleitores, ele pode estar, sei lá, pagando almoço das pessoas, pagando lanche, pedindo para o pessoal soltar santinho na frente das escolas. A gente pede encarecidamente que isso não aconteça, porque se acontecer, a gente vai tomar as medidas legais cabíveis e o candidato ou candidata corre o risco de repente vencer a eleição e não tomar posse no dia 10 de janeiro. A gente estava conversando e você disse que se for identificado que determinada pessoa está fazendo transporte de outras para determinados locais de votação, se vocês identificarem ali, vocês vão fazer o quê? Que procedimento? Chama a polícia, faz o quê? A gente, se a comissão for, se essa situação acontecer na frente da comissão, a gente vai apurar ali no momento mesmo. A gente vai tentar juntar o máximo de provas possíveis para que a gente dê início a um procedimento de apuração dessa conduta, para verificar realmente se existiu a conduta vedada. A gente vai permitir, vai dar o direito da ampla defesa do contraditório e a gente vai encaminhar ao Ministério Público, que junto com a Comissão Eleitoral vai tomar a medida que julgar necessária nesse tema, né? Então, assim, a gente não teve nenhum problema durante a campanha. Nós estamos averiguando, sim, algumas situações que chegaram até a gente. E a gente até agradece à população que tem se mostrado muito consciente e tem nos enviado situações. Se você pudesse quantificar aqui, estamos apurando 5 denúncias, 10 denúncias, 20 denúncias, quantas? A gente tem hoje, a gente está apurando 7 situações. São denúncias? Isso. São 7 denúncias. São 7 de suposta irregularidade. De supostas irregularidades. Praticada por candidatos. Isso. Pode. O pessoal que tem dificuldade, por exemplo... Vamos fazer a pergunta para o ouvinte entender. O ouvinte ligou para cá, perguntou ao Zé Virgínio se em caso de a pessoa tendo um problema de locomoção, de mobilidade, se alguém pode levá-lo para o local de votação, é isso? Isso. O TRE nos orientou que a pessoa pode se dirigir até a sessão com uma pessoa de sua confiança, que não seja candidato ou que não esteja envolvido diretamente. Então, por exemplo, eu, Cristiano, eu não posso... eu vou ajudar aquela senhora a votar, eu não posso. Mas aquela senhora, aquele senhor que tem essa dificuldade de locomoção por algum motivo, ela pode sim se dirigir até a sessão com uma pessoa de sua confiança, que o pessoal já foi treinado, já foi orientado de como proceder em casos assim. Então, as situações são essas. Vocês esperam ter o resultado final apurado até que horas? Sidney, quem estiver na escola após as 16 horas vai votar. Então, assim... Como 4 horas fecha os portões. 4 horas fecha os portões das escolas. Como nós temos urnas na zona rural, então a gente espera que, sendo muito otimista, né, e acreditando no sucesso da eleição, no trabalho da equipe, que vai estar bastante comprometida, a gente espera que no máximo ali 5h30, 5h40, a gente já tenha os resultados em mãos, a ata pronta, a publicação já encaminhada para na segunda-feira já ser publicada em diário oficial desse resultado, né? Que poderá ser alterado ou não de acordo com as denúncias que chegaram até a gente, essa averiguação aí. Independente de ter acontecido no domingo ou não, se a gente não tiver tempo hábil para resolver no domingo mesmo, o processo ele só se encerra para a comissão eleitoral dia 11 de janeiro de 2020, um dia após a posse. Eles tomam posse dia 10. Tomam posse dia 10. Então até lá, muita coisa pode acontecer. A gente enfatiza sobre isso, a gente pede que o pessoal tenha serenidade e responsabilidade, porque, mais uma vez eu digo que a comissão tá toda comprometida com o processo e a gente não vai ceder a nenhuma pressão, a gente não vai ceder a certos caprichos aí de algumas pessoas. E você já sofreu pressão agora nesse período eleitoral? A gente sofre, né? A gente
passou por algumas situações aí, mas assim, a comissão ela tem a sua autonomia e principalmente são homens e mulheres que estão à frente do processo. Que tipo de pressão, Cristiano? Por exemplo? Houve 3 impugnações, né? Sim, 3 impugnações. quando... Então algumas pessoas meio que tentaram orientar a gente para que a gente relevasse. Não impugnasse. Não impugnasse. Voltasse atrás. Deixasse passar essa situação. Eram políticos? A gente... sim. Era político. Então a gente espera que não aconteça, porque se acontecesse, né, a gente está muito seguro. A gente tem uma responsabilidade muito grande, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente assume uma responsabilidade muito grande de conduzir um processo como esse. Então, com muita serenidade, muita tranquilidade, muito respeito aos candidatos, às candidatas, a gente tem conduzido o processo, mas a gente também, se precisar tomar alguma medida enérgica, se precisar tomar alguma atitude que venha, de repente, por exemplo, uma impugnação de uma candidatura, se a comissão estiver correta e se os fatos comprovarem aquilo dali, a gente vai tomar sim, a gente não vai hesitar em fazer com que a lei seja cumprida, com que as regras do jogo sejam cumpridas de acordo com o que a gente tem feito aí desde o início dessa campanha. Você estava me dizendo que tem recebido total apoio do Ministério Público agora durante essa campanha, inclusive a própria doutora Uliana Lemos Sim. lhe comunicou que estará domingo o dia todo em Caicó acompanhando de perto a votação. Isso. A gente não teria tanto êxito se o Ministério Público não fosse um parceiro nosso. Então, por exemplo, a gente destaca aqui que o Ministério Público ele tem acompanhado todos os passos, né? Tudo que a gente faz antes da gente tomar uma atitude, a gente conversa com o Ministério Público antes, a gente recebe as orientações tanto de doutora Uliana aqui quanto do CAOP estadual, que está à frente da eleição. Então, assim, na última segunda-feira houve uma reunião com a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e o Departamento de Trânsito aqui do município, né? Do município não, Polícia Rodoviária a Polícia Rodoviária Estadual. Então, assim, todos eles já receberam, por exemplo, a relação dos veículos que vão estar transportando eleitores, que são os ônibus escolares, aqueles ônibus amarelinhos. Então, por exemplo, a PRF já sabe, a Polícia Rodoviária Estadual, ela sabe o que é para fazer se eles verificarem que está tendo transporte de eleitores, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma equipe muito forte dando um apoio a gente. O próprio município, através das Sentas, tem dado um apoio também, não tem faltado nada. E a gente tem conseguido aí, graças a muitas mãos que entendem que esse processo é de uma responsabilidade muito grande. E graças a Deus a gente tem conseguido. A gente espera, de fato, que aconteça tudo na mais pura normalidade, mas a gente também está preparado para qualquer eventualidade, para qualquer tentativa de abuso por parte de alguém. A gente está preparado e a gente está bem consciente do que a gente pode e o que a gente não pode fazer, e a gente não vai ceder a essas pressões, a essas condutas aí que algumas pessoas já têm dito para a gente que tem um ou outro ali está tentando ir por esse caminho, né? Só para a gente fechar, sem citar o nome de ninguém, é claro, sem contar o santo, mas só um milagre, se possível, algum detalhe dele. Essas 7 denúncias que vocês estão apurando, é de quê? Compra de voto, troca de voto por alguma coisa, é o quê? Compra de voto. Compra de voto. Abuso de poder econômico, algumas promessas aí de vou fazer isso, vou fazer aquilo. A gente espera que não, né? Que não seja, que isso não esteja acontecendo. Mas se acontecer, a gente pede à população aí que, se não der tempo da comissão eleitoral chegar, ligue pro 190, ligue para a polícia, que a polícia tem como tomar de conta disso daí.